Quem te influencia? A nossa série de mensagens do mês de outubro, do mês de outubro, é uma reflexão sobre quais são os modelos que nos influenciam. Quando nós decidimos tomar uma pessoa como exemplo, como liderança para as nossas vidas, os modelos que nós escolhemos, espirituais, profissionais, de relacionamento, falam muito sobre nossas escolhas. Então, saber quem nos influencia fala sobre o tipo de percepção que nós temos da vida. Por exemplo, você profissionalmente vai se espelhar em alguém que tem uma aptidão em uma área que talvez você considere ser mais exitosa. E por isso que às vezes nós temos certos preconceitos com certas profissões. Quer ver um exemplo prático? Quando alguém chega para a pessoa e pergunta: qual é a sua profissão? E aquela pessoa é uma mulher que tem como trabalho a responsabilidade de cuidar da família. Ela fica assim meio até que envergonhada, né, de falar o que ela faz. Porque geralmente a gente olha essas pessoas e diz: não é uma boa influência. Uma mãe que criou um filho que se tornou um homem honrado e digno, não é uma boa influência. Quem é uma boa influência? Um profissional que ganha muito dinheiro. Isso fala muito sobre quem nós escolhemos como os nossos modelos. Por isso que nessa série de mensagens nós temos refletido sobre isso. Quais os padrões que nós usamos para tomar alguém como referência? E hoje, nessa segunda mensagem, eu quero falar sobre quando nós procuramos maus exemplos. É possível que intencionalmente você escolha alguém porque é um mau exemplo para você? E eu respondo que sim, é possível. É possível que você tome para si maus exemplos e faça isso de maneira intencional. Mas para não ficar só no meu achismo, do que eu penso, eu queria recorrer ao texto bíblico, que eu julgo ser mais importante para nós refletirmos sobre como pessoas intencionalmente escolhem para si maus exemplos. Eu tenho uma porção de perguntas para fazer para você neste versículo, então vamos à leitura. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Quando nós estamos estudando a Bíblia Sagrada, existe um conceito na Bíblia chamado escatologia. Esta é uma palavra que faz referência a como serão os dias que antecedem o fim. Nós estamos esperando Jesus voltar, e até que Jesus volte, esse período nós chamamos de tempo escatológico. Como serão esses dias até que Jesus volte, esses últimos dias ou este tempo do fim? Dentre as muitas características que a Bíblia apresenta sobre como será o tempo do fim, este versículo apresenta 3 características que haverão nos últimos dias. Vamos tentar mencionar uma após a outra? Primeira característica dos últimos dias: não escutarão o ensino verdadeiro. As pessoas já não escutarão ensino verdadeiro. Segunda característica dos últimos dias: Seguirão os próprios desejos. as pessoas seguirão os próprios desejos. Terceira característica dos últimos dias: Buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada. as pessoas buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. E aqui o que o escritor da epístola está dizendo, que no caso é Paulo, é que nos últimos dias haverá uma mudança na maneira como as pessoas procuram conhecimento espiritual. Ao invés de procurarem conhecimento espiritual no Evangelho, vai diminuir o número de pessoas que querem aprender com o verdadeiro Evangelho e vai aumentar o número de pessoas que querem ouvir falsos mestres. E aqui há uma palavra significativa nessa expressão, porque foi traduzido para a gente ali na leitura que nós fizemos, como ensino verdadeiro.
essa palavra aí, verdadeiro, que aparece, ela é traduzida em outros textos como sã doutrina. Se você tiver uma versão da Bíblia diferente, na sua Bíblia vai estar escrito sã doutrina, ou ensino verdadeiro. Por que há essa expressão de sã doutrina que aparece aqui? Porque esta é uma palavra, esta palavra verdadeiro ou sã, que ela é usada num sentido médico. Uma palavra que era usada para se referir a algo que era saudável. Por isso, sã doutrina ou ensino saudável. Os falsos mestres, eles não querem ensinar aquilo que é saudável, que vai produzir boa vida à saúde da comunidade. Muito pelo contrário. O ensino deles é um ensino ruim, por isso que eles são chamados de falsos mestres, porque não produz bons resultados. Pergunta crítica, e essa você precisa estar com atenção para responder. Veja só, aquela comunidade de fé, ao invés de escolher o ensino sadio, preferiu escolher o ensino dos falsos mestres. Por que aquelas pessoas fizeram essa opção? Porque elas foram guiadas pelos seus desejos. Os desejos nessas pessoas fizeram com que elas abrissem mão do ensino verdadeiro. Elas estão procurando mestres que ensinam o que elas querem ouvir e seguirão o quê? Os seus desejos. E se o ensino verdadeiro não fala sobre os meus desejos, o que eu faço com o ensino verdadeiro? Abro mão dele. Porque o que eu quero é que alguém dê respaldo aos meus desejos. Este foi o motivo da igreja ter aberto mão da sã doutrina, do ensino verdadeiro, e ter optado pelos falsos mestres. Inclusive, aparece uma palavra aqui que dá ênfase a essa atitude de procurar falsos mestres que falam coisas que são agradáveis aos nossos desejos. Quando o autor diz aquela expressão ali, buscarão mestres, essa expressão buscar significa procurar mais do que você precisa. Por exemplo, quantos pés você tem no seu corpo? 2. Então, para que você precisaria de 3 sapatos? Você só precisa de 2. Quantas mãos você tem? 2. Então, para que você precisaria de 3 luvas? É isso que significa buscar. Você está procurando mais do que precisa. Esses cristãos estão procurando cada vez mais mestres que possam reafirmar que os seus desejos são legítimos. Eles não estão satisfeitos em ouvir 1, 2, 3. Eles estão procurando tantos quanto forem possível encontrar. Porque quantos mais mestres houverem, mais eles vão ser reafirmados de seguir os seus conselhos e mais a verdade é suprimida. Tem algum tema da Bíblia que você assim, fica desconfortável de ouvir? Por exemplo, eu estava um dia numa igreja que o pastor se divorciou da esposa. Aí o pregador veio pregar e o pregador não tinha nada a ver com aquilo, não tinha, nem sabia. Aí o pregador, uma das características que os tempos são difíceis é que há muitos divórcios dentro da igreja. Aí todo mundo assim baixou a cabeça, vixe. É um tema desagradável, né? Para uma igreja que lida com o divórcio. Tem algum tema assim que você, se a gente tocasse, dinheiro, amor ao dinheiro, orgulho, pecado sexual, embriaguez, qual tema bíblico a gente tocasse assim, você ia ficar mal? Então, eles não querem passar isso. Então, o que eles vão procurar? Cada vez mais mestres que digam coisas que eles querem ouvir. Eles querem ouvir só mensagens que falam sobre os seus desejos, de maneira que aquilo que é verdadeiro deixe de ser pregado. Nos últimos dias, Paulo está advertindo que a igreja vai ter um aumento de pessoas que procuram mestres que digam aquilo que agrada aos seus ouvidos. É como se fosse uma boca
que está procurando um alimento saudável. Sabe coisas que a gente gosta de ouvir? Quando, por exemplo, quando você se arruma muito e alguém te elogia e diz: você está bonito, hein? Você, opa, gostei do que você falou, obrigado. Ou quando você está assim, num domingo à noite, assim, que nem eu, brocado, alguém diz: e aí, vamos jantar lá em casa? Você, nossa, suas palavras soaram como mel nos meus ouvidos. Como foi agradável as suas palavras. Então, eles estão procurando pessoas que digam coisas que eles gostem, que eles concordem, que dê legitimidade aos seus desejos. Quando eu pergunto quem te influencia, que é o título da nossa série, a questão que eu quero colocar para refletirmos é: você gosta de ouvir e de seguir apenas pessoas que lhe causem bem-estar, que reafirmam as suas paixões? As pessoas que lhe influenciam são mestres que adoçam a sua vida? Que você acorda se sentindo o máximo e diz: é isso mesmo, eu sou realmente o último biscoito do pacote. O meu orgulho é justificável. A minha vaidade é justificável. A minha arrogância, o meu desprezo com os vulneráveis, tudo é legítimo. Por quê? Porque eu escuto mestres que dizem para mim: primeiro você, segundo você, terceiro você, quarto você, e eu estou acima de tudo e de todos, e Deus tem um grande plano na minha vida, e está todo mundo... Se é esse tipo de pessoa que gosta de seguir maus exemplos, esses são os maus exemplos. São líderes que estão nos influenciando de uma maneira que os nossos desejos passam a se tornar legítimos. Nós não queremos a verdade sadia, a verdade que nos conduz até Deus. Nós queremos ouvir coisas agradáveis. Bom, para ajudar você a refletir que tipo de líder você tem seguido, eu queria então fazer aqui algumas aplicações. Primeira aplicação. Seus desejos podem fazê-lo querer imitar aquilo que há de pior na fé. Nessa primeira aplicação, eu estou me referindo à pessoa que intencionalmente abriu mão da verdade para crer no falso ensino. O motivo que leva uma pessoa a abrir mão da verdade para crer no falso ensino é o seu desejo. Ela quer que reafirmem o seu desejo. Mas como o ensino das Escrituras não dá ênfase ao desejo, como o ensino das Escrituras não fala sobre aquilo que nós queremos ouvir com frequência, o que a gente faz? A gente prefere então abrir mão do que é legítimo, que no caso é o ensino sadio, e procurar mestres que digam coisas que nos agradem. Por causa disso, nós passamos a escolher exemplos que vão produzir em nós os piores cristãos que existem. Deixa eu te perguntar isso de maneira bem honesta. Você conhece algum crente picareta, mentiroso, orgulhoso, difícil de lidar? Vai, pastor, só faltou falar o nome, então deixa o nome guardado aí. E você sabe por que existem esse tipo de pessoas dentro da comunidade de fé? Porque nós estamos escolhendo as nossas influências pelos nossos desejos e não pela verdade. Pastor, não me interessa se essa é uma pessoa correta. O que me interessa é que ela está apontando numa direção que fala sobre os meus desejos. Sucesso, dinheiro, riqueza. E como está apontando numa direção que é o que eu estou procurando para a minha vida, eu vou seguir a orientação dessa pessoa. E por isso que nós temos comunidades de fé que expressam o que há de pior na humanidade. Porque simplesmente as pessoas não estão escolhendo pelos critérios adequados. Você consegue distinguir se você está escolhendo bom exemplo pelo bom exemplo, ou se você está escolhendo um exemplo pelo seu desejo? Você consegue distinguir isso de maneira pessoal? É porque a pessoa indica um caminho de espiritualidade sadia? Ou porque ela instiga em você desejos que você gostaria de ter? Disposição pessoal,
de orgulho, de soberba. E aí? Você consegue refletir? Você consegue se confrontar de maneira pessoal? Por que eu estou desejando o caminho dos ímpios? Por que eu estou querendo seguir pelo caminho dos pecadores? Por que eu quero tomar conselhos com os perversos? Deixa eu colocar uma segunda aplicação. Procurar influências por afinidade pode levá-lo para longe da verdade. Eu estou chamando aqui de afinidade aquilo que nós mais gostamos. Como há um aumento no número de pessoas que procuram esses modelos adaptados, né, esses modelos pelas nossas demandas do que a gente gosta, a gente começa a perceber que também há um aumento de falsos mestres. Por exemplo, se existe um falso mestre que dá ênfase à questão financeira de você ser rico, você tem que ser rico, 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 o que a gente deseja? Riqueza. Então, ele vai aglutinar em torno de si gente que está pensando em riqueza. Se existe um falso mestre que fala sobre questão profissional, dedicar-se à sua profissão sem considerar nada mais, estude até você passar nos melhores concursos, tenha a melhor profissão, que tipo de pessoa ele vai aglutinar em torno de si? Pessoas que tenham as mesmas abordagens e perspectivas. E aqui nós precisamos deixar algo muito claro. Sabe por que existem falsos mestres? Porque existe público para essas pessoas. Existem falsos mestres porque existem pessoas querendo ouvir o que eles têm a dizer. Quando, por exemplo, a gente está assistindo a televisão e escuta um escândalo da fé. Um líder religioso cometeu adultério numa comunidade de fé. E você imagina, provavelmente devia ter 2 pessoas naquela igreja. Aí quando você vai descobrir, tinha 1.000, 2.000 pessoas. E você fala, como é que uma comunidade se reúne em torno de uma pessoa tóxica como essa? Simples. Só existem falsos mestres porque há público para eles. Isso aqui deveria nos preocupar. Porque se nós estamos procurando uma comunidade de fé por afinidade, talvez nós não estamos procurando uma comunidade de fé. Nós estamos procurando legitimar os nossos desejos. E me preocupa muito quando cristãos pensam na fé cristã a partir de afinidade. Me preocupa muito. Pastor, eu estou procurando uma igreja que tenha essas características. O pessoal acha isso normal. Eu não acho. Porque isso revela um senso de desorientação por parte da pessoa. A igreja, que deveria ser um espaço de reproduzir a fé cristã e nos firmar no caminho da justiça, tem se tornado um espaço de reafirmar os desejos mais estranhos. Isso se aplica em todos os aspectos. Consegue imaginar uma bandeira com uma ideologia política? Existe. Ela aglutina em torno de si adeptos do partido político. Você consegue imaginar uma igreja dessa? Existe. Por que existe? Porque tem público, gente. Existem pessoas que não estão procurando o evangelho pela verdade, mas por afinidade. E nós devemos estar preparados para não cairmos nesse tipo de cilada. Porque essa é uma cilada que você mesmo criou e você mesmo cai. Eu queria um pastor jovem, um pastor de sucesso, que chega escoltado por seguranças, que tem assim uns cordão de ouro, um negócio sensacional. Aí você começa a projetar na comunidade de fé aquilo que lhe é mais pessoal. E ao procurar isso numa igreja, você está reafirmando seus próprios desejos. E como consequência, você está caído numa grande cilada. Terceira aplicação. Irmão, você acha que você tirou isso sem querer? Foi, não foi? Coloca aí, por favor, Ingrid, enquanto eu leio aqui. É chocante ver cristãos capturados pelo ensino dos falsos mestres. Nessa terceira aplicação,
Eu estou falando sobre como às vezes os cristãos ficam impressionados com os falsos mestres. Quer ver um exemplo prático? Na semana passada, uma das polêmicas que circulou nas redes sociais foi um filósofo ateu que estava explicando sobre dom de línguas. Um filósofo ateu explicando sobre dom de línguas. Uma resposta extremamente grosseira com a fé. E o que me surpreendeu não foi a resposta do filósofo sobre o dom de línguas, porque ele é um ateu e não tem experiência e nem lugar de fala na fé cristã. Sabe o que é que me surpreendeu? A maneira como cristãos se veem influenciados por esse tipo de pessoa. Nós temos... A tecnologia está batendo hoje ali, está batendo com força. É o PowerPoint, Betão. Está aberto já. Está 3-0 para a tecnologia, mas nós vamos virar esse jogo hoje. Eu estou falando, está dentro do PowerPoint, só tem dentro do pendrive, só tem uma pregação dentro do pendrive. É ela. Aí tira a irmã Elcimar daí, por favor. Que vai dar tudo certo. Eu estou falando sobre cristãos que ficam impressionados de pessoas que não têm legitimidade em seguir a fé verdadeira, impressionados com essas pessoas. Como é possível isso? Como é possível um cristão se impressionar com um filósofo ateu? E considerar verdadeiro aquilo que ele ensina? Como é possível isso? E nós começamos a perceber que isso se torna, assim, bem recorrente. Por quê? Porque há vídeos virais em todas as esferas. Na história, na geografia, na filosofia. E todo mundo metendo bedelho na fé cristã. Todo mundo quer comentar sobre o que é ser crente. E os cristãos vão assistindo. E eu já até tinha falado sobre isso. Quer impressionar um crente? Bota alguém que não é crente para fazer um negócio de crente. Parece que os crentes ficam impressionados. Você pega um cantor sertanejo e coloca ele para cantar um hino de igreja, parece que os crentes ficam assim numa experiência transcendental. Nossa, que coisa impressionante. Um cantor sertanejo gravou uma música de igreja, como dizia o meu primo. Parece ser algo de outro mundo. Por quê? Porque nós estamos nos impressionando com aquilo que nós não deveríamos nos impressionar. Os cristãos estão sendo capturados pelo ensino dos falsos mestres, porque eles estão se impressionando com o que não deveriam se impressionar. A fé cristã não é meramente uma teoria sobre Deus, é uma experiência de vida. Sem o testemunho cristão, absolutamente nada do que a pessoa tem para nos dizer serve. Se você está falando sobre fé, mas na sua vida não há experiência do que o Evangelho produziu em você, nada do que você tem para dizer não serve. Porque isso é muito abstrato. O que nós estamos procurando é uma experiência legítima, onde você acredita numa fé que transformou a sua vida. Então pare de se impressionar com aquilo que você não deveria ficar impressionado. Por isso que os falsos mestres fazem tanto sucesso. Porque eles vão gravando vídeos virais e o público deles é os crentes, sabia disso? Esse filósofo ateu, ele escreve livro para crente. E os crentes compram. Porque os crentes vão se impressionando com bobagem. Eles não se preocupam com a vida espiritual da pessoa. Como é que você está falando de uma coisa que você não entende sobre Cristo? Você nem acredita em Deus, está falando sobre Deus? Eu não compraria um livro de Deus de quem não acredita em Deus. Mas por que não? Por causa do testemunho. Testemunho é algo imprescindível na fé cristã. Então pare de se impressionar com isso, porque você pode ser vítima de um falso mestre. Agora que a irmã Osmar saiu dali, quarta aplicação. O grande número de pessoas dizendo a mesma coisa não torna a mentira em verdade. Sabe qual que é uma das grandes estratégias para você defender uma ideia teológica? É recorrer a um recorte histórico. Por exemplo, tem uma série de livros, que infelizmente não tem no Brasil, onde eles debatem assuntos teológicos mais diversos. Por exemplo, o dízimo. O que a Bíblia diz sobre o dízimo? Aí eles pegam as visões mais diversas. E nessa série de livros ela é interessante porque a conclusão é a mais lógica possível. Você tem gente falando a favor do dízimo
e você tem gente falando contra o dízimo. Então, se você quiser falar a favor do dízimo, o que você faz? Você pega quem fala bem ao longo da história. Se você quer as pessoas que falam mal, o que você faz? Você pega as pessoas que falam mal ao longo da história. Ou seja, se nós tivermos outras pessoas que falaram sobre isso, então é verdade. Quanto mais mestres nós tivermos falando sobre um assunto, significa que aquilo é verdade. E é isso que o apóstolo Paulo nos disse nas palavras de hoje. Uma verdade não tem a ver com a quantidade de pessoas que comunica. A verdade tem a ver com a origem de onde ela saiu. Você já brincou de telefone mudo? Eu acho que é mudo o nome, não é? Você faz uma roda de pessoas, aí um fala uma coisa para o outro. Amanhã é segunda-feira. Telefone sem fio, obrigado, Patrícia. Telefone sem fio, porque mudo não vai sair nada, né? Sem fio, acho que é melhor mesmo o nome, é o nome mais adequado. Aí você diz para a pessoa, amanhã é segunda-feira. Aí ela responde para outra, amanhã é segunda-feira e eu vou trabalhar. E dá a volta. Quando chega aqui, a mensagem é completamente diferente. Telefone sem fio é um exemplo de que a verdade não tem a ver com a quantidade de pessoas que vão comunicando aquilo. É a origem, a fonte da mensagem. Qual que é a fonte da mensagem? O que a mensagem disse para o primeiro ouvinte? Como os outros interpretaram, pode não ser verdade. E nós precisamos começar a entender isso de uma maneira mais clara. Porque se, por exemplo, você procurar pessoas para confirmarem o seu pecado, você vai encontrar aos montes. Aos montes. Ixi, eu estou batendo numa pessoa porque ela mexeu comigo. O que você acha disso? Eu também teria batido. Aí você vai conversar com a outra. Você bateu foi pouco. Aí você vai conversar com... Você devia ter batido de mão fechada. Aí você vai ouvindo reafirmações e você chega à seguinte conclusão. É verdade. Na próxima eu vou bater com um gato morto. Enquanto o gato não miar, eu não vou parar de bater. Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas reafirmaram aquilo que eu queria ouvir. Porque tem muita gente falando a verdade? Não! A verdade não se alinha com a grande quantidade de pessoas comunicando algo. A verdade tem a ver com a fonte da informação. Isso é preocupante, porque possa ser que nós não estejamos ouvindo a verdade, mas apenas a reprodução de uma pessoa. Por isso que o cristão tem que ser atento àquilo que está sendo pregado. Qual é a fonte dessa verdade? Ela vem da Bíblia Sagrada ou ela vem da cabeça de alguém? Irmãos, enganar as pessoas usando as nossas abordagens retóricas é a coisa mais fácil. Sabe como geralmente as pessoas fazem isso? Elas pegam um exemplo do Antigo Testamento. Ah, veja bem José. Aí diz uma coisa aleatória. Você não viu porque José fez isso? Significa que nós também podemos fazer. Aí você fala, mas o que tem a ver isso essa interpretação de José com a conclusão que você chegou? Onde está na Bíblia isso que você está expressando literalmente? Não há. Então, se não há, a fonte da sua informação não é verdadeira. Mas está todo mundo dizendo a mesma coisa. Sim, e porque está todo mundo dizendo, quer dizer que é verdade? Absolutamente não. Isso é interessante porque essas palavras de Paulo aqui, elas se parecem muito com as palavras que Deus dirigiu aos profetas do Antigo Testamento. Pego como exemplo o profeta Isaías. O dia que Deus chamou Isaías para ser um profeta, Deus falou assim, Isaías, você vai falar para as pessoas e eles não vão te ouvir. Você imagina essa cena? Está lá o profeta Isaías anunciando a mensagem e ninguém está ouvindo? Porque todos os outros profetas dizem outra coisa. É um homem só que ninguém quer ouvir. E a mentira está todo mundo acreditando. Isaías está sozinho comunicando a verdade. Porque ele está sozinho. A verdade deixou de ser verdade? Não. E é isso que nós precisamos considerar. Não se deixe convencer por este argumento. Ah, mas de onde é que você tirou isso? Não, eu vou te mandar 5 pregações que provam que o que estou dizendo é verdade. Nem precisa me mandar 5, nem 6, nem 7. Eu quero que você me mostre uma referência bíblica que mostre que isso é o que a palavra de Deus está dizendo para nós.
Porque pode ser que a gente esteja ouvindo as mesmas pessoas dizer as mesmas coisas que são absolutamente mentirosas. Então não se deixe impressionar por isso. A verdade não é propriedade de uma pessoa, a verdade foi revelada por Deus ao seu povo. E mesmo que os falsos mestres tenham abrido mão da verdade, a verdade continua lá acessível a todos nós. Isso que é mais maravilhoso na verdade de Deus. Às vezes eu fico impressionado com esse tipo de conversa. A pessoa chega no vídeo, sabe aqueles vídeos virais das redes sociais? O que o seu pastor não quer que você saiba? Sabe o que é que vem na minha cabeça? O pastor indo lá na casa do irmão, rasgando algumas páginas da Bíblia, riscando outras e dizendo: o que eu risquei não é para ler. Aí o vídeo faz sentido. O que o seu pastor não quer que você saiba? Significa que ele foi lá, pegou a informação, tirou das suas mãos e riscou outras. E disse: é para comer só essas poucas coisas que eu deixei. É isso que acontece na prática? Não, não é. Porque a verdade ela não está escondida. A verdade foi revelada em Cristo Jesus. E por isso que nós não precisamos ser vítimas dos falsos mestres. Porque a verdade não está numa pessoa ensinando. A verdade está em Cristo Jesus, no seu evangelho revelado a nós. É ali que está a verdade de nossa fé. Não é porque é um filósofo que vende livros, não é porque é um pregador com muitas visualizações, nada disso torna o conteúdo verdadeiro. O conteúdo verdadeiro se concentra em Cristo Jesus. Eu queria fazer uma última aplicação, e nessa última aplicação eu queria usar aqui um método diferente. Porque diferente das outras aplicações, nessa eu quero fazer uma matemática. Uma matemática, e a matemática é B mais F é igual a PE. Pastor Misericórdia, que matemática é essa? Vamos ler e eu explico. Baixo nível de conhecimento bíblico, mas falta de apetite pela verdade do Evangelho é igual a prostituição espiritual. O que é B? Baixo nível de conhecimento bíblico. O que é F? Falta de apetite pela verdade. Falta de apetite pela verdade. O que é PE? Prostituição espiritual. Essa é a fórmula da prostituição espiritual. Pastor, o que é prostituição espiritual? É quando alguém decide se vender espiritualmente para saciar o seu desejo. Para saciar o meu desejo, eu vou me vender. E nesse caso nós estamos falando de uma prostituição espiritual. Para saciar o seu desejo, ele se vende espiritualmente. Ele quer seguir uma orientação que não é verdadeira, porque ele quer saciar o seu desejo. Cristãos estão vendo a sua vida espiritual declinar, porque eles estão se prostituindo das maneiras mais diferentes. Eles estão escolhendo para si líderes que não deveriam escolher. Eles estão escolhendo para si exemplos que não deveriam ser tomados como exemplo. É um baixo nível de conhecimento bíblico. As pessoas citam coisas fora de contextos e a gente nem se preocupa com isso. Qualquer versículo pode ser citado fora do contexto e o diabo já provou isso. O diabo citou um versículo para tentar enganar Jesus. Só que quando você tem baixo conhecimento das Escrituras, você não sabe como lidar com aquilo. Aliado à falta de apetite, porque se alguém disse uma coisa e você não quer verificar se aquilo é verdade, você tem pouco apetite. Espera aí, deixa eu verificar se isso é verdade. Como consequência a isso, você aceita seguir por um caminho de destruição, em troca de ter os seus desejos satisfeitos. Essa série surgiu exatamente como uma preocupação pastoral de ver cristãos consagrando para si modelos perigosos. Eu tenho visto cristãos que ficam chateados quando pecam e são chamados a atenção pelo seu pecado. Como assim, pastor? Eu não poderia ter feito isso? Vocês deviam sentir pena de mim. E não está chamando minha atenção. Isso é preocupante. Porque nós vivemos uma realidade
onde a prostituição espiritual diz respeito a esta comunidade de fé, que está elegendo seguir apenas aquilo que quer seguir. E por isso que faz tantos sucessos, vídeos virais. Diariamente a gente vai ouvindo aquelas palavras bonitas, né? Hoje é segunda-feira. Deus preparou algo especial para você. O diabo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. O que você faz com essa mensagem? Não é boa? Boa, boa. Vou guardar no meu coração e volto aqui amanhã para comer mais um pouquinho. E aí você sai dessa mensagem e vai ser orgulhoso com as suas decisões. Você sai dessa mensagem e vai tratar os outros maus com a sua falta de amor. Você sai dessa mensagem e pratica engano, mentira. Mas aí no outro dia, ao invés de se arrepender do seu pecado, o que é que você faz? Você procura um pouquinho mais de alimento para saciar ainda mais seu desejo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou ao fim. No fim sempre dá certo. Doido? Que isso, meu irmão? Você está se vendendo um pouco demais, viu? Se você ouve a palavra do Senhor e ela lhe constrange, e você não quer mais ouvir, se preocupe com o seu condicionamento espiritual. Porque existem cristãos que ficam incomodados com a verdade do Evangelho. Você não pode pregar a Bíblia toda, você tem que escolher. Não, aqui não posso falar porque fulano não gosta que fala de mentira. Aqui não posso falar porque o marido ciumento não gosta que fala de ciúme. Aqui não posso falar porque o irmão que ama o dinheiro não gosta que a gente fale do amor ao dinheiro. Aí nós começamos a selecionar o que pode ser falado e o que não pode. E as pessoas vão se prostituindo espiritualmente com uma qualidade de vida muito baixa. Elas vão se vendendo, ouvindo só o que lhes interessa. E a sua vida espiritual vai só piorando. Quem te influencia? Existe algum modelo que você consagrou para si que está fazendo mal à sua experiência de vida? Que não está confrontando você com a palavra de Deus? Que ao invés de fazer você refletir criticamente sobre a maneira como você tem conduzido a sua vida, tem reafirmado os seus vícios? Depois de tratar alguém mal, você acha que é o diabo que está usando aquelas pessoas? O diabo está furioso comigo mesmo. Eu vi aquele vídeo motivacional e depois de ouvir o diabo ficou furioso. Eu já tive que dar um bogue logo no meu vizinho. Que o diabo se levantou, mas ele vai cair. Eu vou bater nele com a mão fechada. A gente começa a procurar maneiras de reafirmar a nossa truculência, a nossa falta de amor e todos os nossos vícios. Eu queria orar por você, porque talvez você não tenha condição hoje de avaliar o seu coração. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que está em nossas vidas. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Há algum caminho mau no seu coração que Deus precisa livrar você dele? Há alguma influência que você não deveria estar tomando para si? E está tomando para si e tem feito mal a você? Pessoas virtuais, pessoas reais, vídeos motivacionais, livros. Você tem sido afetado negativamente? Fique em pé, eu quero orar por você para que Deus te ajude a avaliar isso de maneira pessoal. Senhor Jesus, na noite desse dia eu quero orar por cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. De fato, às vezes nós não estamos avaliando adequadamente as nossas influências. Pode ser, Senhor, que estejamos seguindo maus exemplos. Pode ser, Senhor, que estejamos nos impressionando com falsos mestres. Mas o que estamos pedindo ao Teu Espírito Santo esta noite é que Teu Espírito Santo fale de maneira pessoal com cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui. Se porventura nós temos tomado maus exemplos, se porventura nós temos seguido por maus caminhos, que o Teu Espírito Santo nos advirta contra isso